Eu sou Ana Cláudia Feltrin e começa agora o programa Espiritismo em Foco pela www.radiocomunhão.com.br, pela TV Comunhão, o endereço www.tvcomunhão.com.br. O programa Espiritismo em Foco é uma produção conjunta das Diretorias de Estudos Doutrinários e a Diretoria de Infância e Juventude da Comunhão Espírita de Brasília. E hoje conosco o conselheiro Herculano Bastos, que é da DIGE, a Diretoria de Infância e Juventude da nossa casa. Herculano, como é que é a evangelização na casa espírita? A criança chega com que idade? A evangelização é importante? Os pais devem trazer, não devem? E quando a criança diz que não? Olha, Ana, o formato da evangelização varia muito de casa para casa, dependendo da quantidade de alunos, da estrutura da casa. A Comunhão, que é uma casa muito grande, tem uma estrutura muito boa para o atendimento e desenvolvimento do trabalho da evangelização. Aqui na Comunhão a gente atende as crianças de 4 até os jovens de 18 anos. E durante todo esse tempo a gente tem uma turma para cada faixa de idade. Então, cada ano a criança e o jovem eles têm um currículo de atividades definido para eles. Quantos evangelizandos tem a Comunhão Espírita de Brasília hoje? Olha, em média, a gente tem matriculados aí por volta de uns 700 alunos, mas a frequência varia muito, tanto por conta dos pais, por conta de atividades extras das famílias. Então, a gente tem aí uma frequência média de 400, 500 alunos por semana. A evangelização é importante na casa espírita? Olha, nós temos diversas mensagens do Dr. Bezerra, do Emmanuel e vários outros renomes aí, falando da importância da evangelização na casa espírita. Por quê? Aí são vários fatores, né? A evangelização, um dos motivos da importância dela para a casa espírita é que ela é responsável pela continuidade da casa e do movimento espírita. Então, por exemplo, a criança chega na evangelização, passa aí, no caso da comunhão, são 14 anos de atividades que ela tem para participar aqui na comunhão, na evangelização, e ela cria todo um laço de envolvimento com a casa. Ela começa realmente a se envolver nas atividades da casa. E se prepara, durante todo esse tempo, ela se prepara moralmente, emocionalmente, espiritualmente, para ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, uma pessoa que vai contribuir, não só na casa espírita, mas nos grupos onde ela participar. E sendo já uma pessoa preparada, um adulto preparado, ele vai estar na casa espírita para trabalhar, para colaborar, e não como um assistido, um necessitado. E assim ela faz com que o movimento prossiga adiante. Aqueles que vieram na evangelização, a gente tem inúmeros casos na evangelização de pessoas que foram alunos e estão hoje em vários postos de trabalho dentro da casa. E ele é um exemplo disso, né, gente? O Herculano chegou aqui como aluno na evangelização da Comunhão Espírita de Brasília, já foi diretor da DIGE e hoje é um dos conselheiros da diretoria. Conta pra gente como é que foi a sua chegada, o que despertou em você querer ser um trabalhador, como é que foi a chegada a diretor, que não deve ser uma missão muito fácil, e agora conselheiro da DIGE. Eu cheguei aqui à casa com 11 anos de idade, eu estava com uma irmã pequena, com 3 anos de idade, e a evangelização aqui na casa era bem pequena. Eu me lembro na época, não me lembro exatamente, mas a gente devia ter aí umas 4 ou 5 turmas, devia ter uns 50 alunos na evangelização. E eu comecei a participar, na época o trabalho estava começando a se estruturar, o trabalho de evangelização estava começando a se estruturar na comunhão. E eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo, né? Então, com 1 ano que eu estava aqui na casa, eu já fui para a pré-mocidade, e com mais alguns anos eu já foi criado um grupo de assessores e eu fui ficando.
E aí, com 17 anos de idade, a responsável pelo trabalho me convidou para começar a auxiliar em sala de aula. Eu nunca tinha imaginado estar à frente de uma turma, estar à frente de uma sala de aula, mas era uma coisa assim que não dava para dizer que não. Aí eu comecei e o contato com os alunos é uma coisa tão boa que a gente, depois que começa, não tem como parar mais. E aí eu fui ficando e estou aí até hoje, já há mais de 30 anos na evangelização. Nesse processo eu fui auxiliar durante alguns anos, fui evangelizador durante muitos anos, cheguei a dirigente de grupo e em 2008 eu fui indicado para assumir a diretoria. Tive aí um bom tempo à frente da diretoria, a gente teve a oportunidade de tentar fazer alguma coisa para integrar mais a evangelização às demais atividades da casa, que era a demanda que o presidente na ocasião nos passou. E hoje tu és o conselheiro da DIGI. Que papel tem o conselheiro diante da diretoria? O papel do conselheiro é auxiliar o diretor na condução das atividades da diretoria e verificar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser feito, porque o diretor ele não tem condições de ver tudo o que está se passando. Então, o papel dos conselheiros é justamente estar ali ao lado dele e também auxiliar nas decisões, porque você tomar decisões sozinho é uma coisa muito complicada. Então, os conselheiros eles estão ali também para ajudar o diretor nas decisões que precisam ser tomadas. Então, a gente procura estar presente ali, observando tudo que se passa no trabalho para dar esse suporte ao diretor. Herculano, primeiro eu quero dizer a todos que, independente de idade, vejam só, com 17 anos ele já foi para a sala de aula. Então, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, que está pensando assim, eu vou esperar o tempo passar para chegar a determinada idade ou começar a trabalhar na casa espírita, fique atento. Pode-se começar a qualquer momento, basta que o coração esteja aberto para também aprender. Mas, Herculano, o que nós podemos dizer para os pais que as crianças às vezes dizem que não querem vir à evangelização? Esse é um questionamento frequente que a gente tem de inúmeros pais. Tem uma coisa que a gente observa bem clara na frequência dos alunos da evangelização. A gente tem aí turmas até os 12, 13 anos, que são turmas imensas. A gente tem aí uma frequência de 50, 60 alunos em cada turma. E quando eles vão chegando na cidade de 12, 13, 14 anos, a gente percebe uma redução na frequência desses alunos, as turmas começam a cair para 40, 30. Quando a gente chega na juventude lá, as turmas têm 20, no máximo 25 alunos. Por quê? São períodos em que os pais já não têm tanto poder assim sobre os filhos, eles não se sentem assim à vontade de impor as suas ideias aos filhos, acham que os filhos precisam ter um pouco mais de liberdade e também o período escolar que exige muito dos alunos e às vezes os pais ficam nesse conflito, deixa ele por conta da decisão dele, ele não quer ir, eu vou forçar, eu preciso forçar. Mas o que a gente observa também? Aqueles pais que se empenham em realmente fazer com que os seus filhos estejam aqui presentes, pelo menos até concluir a evangelização aos 18 anos, o ganho que esses jovens têm é imenso na vida deles e para as famílias também. O retorno que a gente tem desses pais, o sentimento de gratidão que a gente tem deles pela mudança de comportamento dos filhos é muito grande. Por quê? Porque é justamente nesse período, a partir dos 15 até os 18 anos, que esses jovens eles já têm condições de realmente assimilar, refletir naquilo que é trazido para eles. E é um período em que os temas são tratados com muito mais profundidade, muito mais próximos das dificuldades e das necessidades deles. Então, é um período muito rico para o jovem. Então, a gente sempre conversa com os pais da importância, mesmo que o filho não queira vir, dele dar um jeito de fazer com que o filho esteja aqui presente. Porque os próprios jovens
quando eles chegam no finalzinho do curso, eles falam, eu estou aqui porque eu quero, tá? Porque eu me sinto bem, eu sinto que a evangelização me ajuda na minha vida. Né? Então, aqueles jovens que se dão a oportunidade de estar aqui, os pais que se empenham em fazer com que os jovens estejam aqui, o ganho para eles, tanto para os jovens quanto para as famílias, é muito grande. Então, pelo que nós estamos ouvindo aí, é importante que o pai dê aquela conversadinha um pouquinho mais forte assim com o seu filho e o conscientize que estar na casa espírita é muito importante. É importante para o desenvolvimento até intelectual dele. Mas, pensando nisso, Herculano, a evangelização influencia de que maneira na vida de cada um de nós? Bom, aí a gente pode ver inúmeros exemplos dentro da própria evangelização. Né? A gente tem hoje no grupo de evangelização, a gente deve ter mais ou menos, quase metade dos trabalhadores são ex-alunos da evangelização. A evangelização nos dá um preparo para a nossa vida imenso, né? Para a gente superar as dificuldades do dia a dia, conseguir enfrentar as situações que a gente precisa passar na nossa vida, constituir lares equilibrados, saber lidar com as pessoas, saber lidar com as situações. E isso faz com que nós consigamos levar a nossa vida de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada. E isso faz com que nós também tenhamos a necessidade de permanecer no trabalho, na casa. Então, o fato de nós estarmos trabalhando na casa espírita já nos dá um suporte, um equilíbrio muito maior na nossa vida. Então, esse trabalho de evangelização nos auxilia a ter uma vida mais equilibrada. E, com isso, nós conseguimos colaborar em todos os ambientes em que nós convivemos, né, com as pessoas que estão à nossa volta. A evangelização faz com que a doutrina realmente atinja o seu objetivo de colaborar com a evolução da humanidade. Mas eu quero, Herculano, agora que tu conte para todos os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, como é que são essas atividades na juventude? Porque tem muitas casas espíritas que não têm esse tipo de atividade. E às vezes a gente chega aqui achando que sabe costurar e daqui a pouquinho ele vai explicar uma das atividades e percebe que não sabe nem colocar a linha na agulha. Uma das formas que nós encontramos de atrair o jovem para que ele permaneça na evangelização foi criar atividades que ele possa fazer aqui. E, às vezes, alguns jovens não gostam das atividades, mas é um momento que o jovem tem de estar naquele grupo, com os colegas de sala, sem estar assistindo aula. Então, eles podem ter uma interação maior e o evangelizador ele pode observar o comportamento daquele aluno também fora da aula. Né? Então, ver como é que está aquele aluno, como é que está a conduta dele, como é que estão as conversas dele, os assuntos. E quanto mais atividades nós conseguimos disponibilizar para os jovens, mais uma gama maior, um leque maior de oportunidades a gente tem para oferecer a eles e de atraí-los para ficar. Então, nós começamos com algumas atividades, ampliamos um pouquinho essas atividades e a gente tem alguns depoimentos assim curiosos com relação à costura, porque uma das coisas que a gente observa cada vez mais é que o jovem não tem habilidade manual, né? Aquela coordenação motora fina que hoje em dia ninguém trabalha mais, nem nas escolas, nem em casa, é só computador, ninguém faz nenhuma atividade manual e o jovem ele vai perdendo essas habilidades, ele não desenvolve essas habilidades. Então, quando o jovem chega ali, é uma atividade obrigatória para todo mundo que chega na Juventude 1, é passar pelo grupo da costura, justamente para desenvolver essa habilidade. E também a questão da harmonia, do equilíbrio, de você ficar parado ali, concentrado numa atividade. E a gente teve um caso curioso, dois curiosos que são interessantes da gente citar. Um de um jovem que, ao passar no vestibular, foi morar fora da cidade e ele contou para os pais, que estão sempre em contato conosco aqui na evangelização, que ele comprou uma calça, tinha que fazer a bainha, não tinha como fazer
e ele próprio conseguiu fazer a bainha da calça e ele ligou todo feliz para os pais, porque ele conseguiu fazer a bainha da calça sozinho, que ele tinha aprendido aqui na evangelização. E um outro caso interessante é de um aluno que, ao passar por essa atividade da costura na evangelização, ele despertou para ele o gosto por aquela atividade e a vocação dele para a cirurgia. Ele hoje é um cirurgião e ele disse que aquela atividade da costura ajudou muito a ele naquela definição do que ele iria fazer. Mas olha só, gente, o trabalho aqui na casa, na Comunhão Espírita de Brasília, o programa já está acabando, mas antes disso, o Herculano vai nos contar como é que eles conseguem ficar aqui todo sábado de 1h30 da tarde até as 18h30. É isso que os evangelizadores fazem. Como é que é esse segredo, Herculano? É muito comprometimento que a gente precisa de todos que trabalham aqui. E é justamente esse é o motivo que faz com que o grupo seja pequeno, mas seja um grupo coeso e um grupo de longa data. Né? Todos que estão aqui, que assumem esse compromisso, eles permanecem durante anos e anos, enquanto estão aqui na casa. Por quê? Porque são várias atividades que precisam ser desenvolvidas. E o trabalho da evangelização ele tem que ser todo concentrado num único período. Então, nós temos a nossa preparação evangélica, nós temos as aulas com os alunos, nós temos as atividades, eu não falei, mas são várias atividades além da costura. A gente tem restauração de livros, a gente tem música, nós já tivemos teatro, temos artesanato, são várias outras atividades que são desenvolvidas. Nós temos o nosso planejamento de aulas, que nós nunca levamos uma aula para uma turma sem antes ser levada para o grupo de evangelizadores, sem ser avaliada, sem ser apreciada se está adequada, se as ferramentas utilizadas estão adequadas. Temos a avaliação das aulas para ver se o que nós estamos fazendo está seguindo no rumo certo, se está atingindo seus objetivos. Nós temos o nosso grupo de estudos interno também, porque nós precisamos manter o nível de conhecimento, de sintonia do grupo. Então, são várias atividades que são desenvolvidas e exigem essa dedicação do grupo de estar aqui naquele momento, desde as 13h30 até as 18h30. Mas essa presença durante tanto tempo faz com que haja uma integração tão grande do grupo, que o grupo se vê como uma família mesmo. O grupo de trabalho da evangelização é um grupo familiar e a gente tem várias famílias trabalhando na evangelização. Pais, mães, filhos, todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo. Nós vamos encerrando o nosso programa Espiritismo em Foco de hoje, que apresentou a você a Diretoria de Infância e Juventude. Herculano Bastos, acima de tudo, exemplificou que a evangelização e evangelizar é um ato de amor, não é, Herculano? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação no programa. Nós voltamos em uma outra oportunidade. Esperamos por você. Até lá!